Vamos falar ainda do acidente em si. A controladora colombiana que estava na torre do aeroporto de Medellín na noite da tragédia, ela desabafou fortemente numa rede social. Ela disse que está recebendo ameaças de morte pela atuação dela, que segundo os especialistas no assunto, foi uma atuação rigorosamente técnica, uma atuação dentro dos regulamentos de tráfego aéreo. Mas vale a pena refazer os momentos finais do voo. Esses momentos finais sugerem que as circunstâncias acabaram conspirando contra o piloto do avião e contra a própria controladora. A gente começa então no momento em que o piloto diz que ele vai descer de qualquer jeito, pois está sem combustível. Vamos ouvir o diálogo. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel, tendría que mantener, girar por su derecha para iniciar su descenso. Negativo, señorita, estamos ya iniciando el descenso y estamos para el localizador. Afinal, o que é esse localizador? Ele fala duas vezes, estamos descendo, ele está em emergência, ele abandonou qualquer cautela e está jogando o avião para baixo. O que é esse localizador? Nós preparamos uma arte gráfica bem simples para vocês entenderem o que é isso. Não é difícil, a palavra parece complicada, mas o assunto não é. Localizador é simplesmente uma estação de rádio localizada lá do outro lado da pista e ela transmite um sinal. Vamos ver que a nossa arte gráfica agora vai fazer um zoom alto. Isso, boa. Ela transmite um sinal que mostra, através de um aparelho que os aviões têm dentro no painel, ele capta esse sinal de rádio e diz para ele exatamente onde é que está aquela linha. Vamos chamar isso aqui de rua. Eu sei que o pessoal da aeronáutica não gosta dessas simplificações, mas para todo mundo entender, é a rua pela qual o avião trafega direitinho para onde ele quer ir, que é a cabeceira da pista. Esta rua é que eles chamam de curso do localizador e o capitão daquele avião estava dizendo, eu estou indo para o curso do localizador, eu estou indo para aquela rua. Vamos ao segundo trecho, quando é patente que o piloto perdeu a orientação. Ele deve ter perdido uma parte do painel, que ele estava em pane elétrica, além do combustível. Vamos ouvir. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Pista libre y operable, lluvia sobre la estación, Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. Aqui vocês têm que prestar atenção num detalhe importantíssimo, que passa desapercebido. Vocês ouviram ele falar primeiro, eu quero ir para o localizador, eu quero ir para aquela rua. Agora vocês ouviram ele falar uma coisa diferente. Ele quer vetores. Vetores não são outra coisa do que orientação. Me diz como é que eu chego lá. Ele pede com desespero, senhorita, vetores à la pista. Ele está nesse momento, a gente ficou sabendo isso depois, um pouquinho fora do ideal daquela rua que ele queria pegar. E ele está preocupado agora nessa situação apenas em que alguém diga para ele, porque ele está perdido, como é que ele tem que fazer para chegar ali, para a pista. Mas será que a controladora entendeu? No terceiro trecho que destacamos, a situação é desesperadora, a controladora tem dificuldades, inclusive, em localizar a posição do avião e o piloto tem dificuldades em determinar para onde ele tem que ir. Vamos conferir. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Vamos con rumbo 360, 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla adelante del borde. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señorita. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima India. 9.000 pies, señorita. Vectores, vectores. Aqui está o ponto crucial, o ponto da conspiração das circunstâncias contra o piloto e contra a controladora. Vocês já perceberam que ela conseguiu localizá-lo finalmente. E ela percebeu, ela viu no radar, provavelmente, que ele está um pouco à direita de onde ele deveria estar. O que ela diz para ele fazer? Ela diz para ele, e ele diz para ela, eu estou indo para o norte, 360. Ela diz, curve um pouco mais para a esquerda, 350.
Gente, vocês já perceberam, este ângulo aqui entre o 360 e o 350 é muito maior do que na verdade. Nós fizemos isso, exageramos, para facilitar a compreensão de vocês. Ela fala para ele fazer uma curva à esquerda, para ele entrar naquela rua. Aqui está aquela estação de rádio. A curva para a esquerda é a curva... Não estou colocando a culpa, pelo amor de Deus, ninguém pense isto. Ela não fez este avião ir para o morro. A curva o levou para ali, onde começava aquela rua que leva o curso do localizador, que leva à pista. No último trecho, a controladora acha a posição do avião, mas já é tarde. Você está a 8.2 milhas da pista. Que altitude tem agora? A altitude, como sabemos, era muito mais baixa do que ele podia estar naquela situação. Ele estava apenas 1.500 pés acima da altitude da pista, onde ele deveria estar pelo menos 3.000 pés, o dobro da altura que ele estava. O que eu queria agora era rever com vocês, além dessa carta, porque aquela carta reproduz de maneira mais complicada o que vocês viram lá, as imagens que vieram logo no dia seguinte. Eu, quando vi essas imagens pela primeira vez, achei que fosse uma asa, não é. Isto aqui é a cauda do avião. Mostra que esse avião bateu no morro, provavelmente puxando o nariz. O piloto puxou o nariz e bateu com a cauda. O restante do avião passou para o outro lado do morro e aqui está. Este é o sinal de rádio do localizador. O começo daquela rua para a pista do aeroporto de Medellín. Percebam como a trajetória dele o levava para lá, que era para ele encaixar para cá e prosseguir como se o aeroporto de Medellín estivesse nesta direção aqui. Os cálculos que pilotos experientes fizeram a meu pedido indicam que a 1.500 pés acima do terreno, neste ponto, não dava a ele, de qualquer jeito, qualquer chance de conseguir pousar no aeroporto. Provavelmente ele faria apenas a metade do percurso, deste ponto até a pista. Afinal, o que é esse localizador? Ele fala duas vezes, estamos descendo, ele está em emergência, ele abandonou qualquer cautela e está jogando o avião para baixo. O que é esse localizador? Nós preparamos uma arte gráfica bem simples para vocês entenderem o que é isso. Não é difícil, a palavra parece complicada, mas o assunto não é. Localizador é simplesmente uma estação de rádio localizada lá do outro lado da pista e ela transmite um sinal. Vamos ver que a nossa arte gráfica agora vai fazer um zoom alto. Isso, boa. Ela transmite um sinal que mostra, através de um aparelho que os aviões têm dentro no painel, ele capta esse sinal de rádio e diz para ele exatamente onde é que está aquela linha. Vamos chamar isso aqui de rua. Eu sei que o pessoal da aeronáutica não gosta dessas simplificações, mas para todo mundo entender, é a rua pela qual o avião trafega direitinho para onde ele quer ir, que é a cabeceira da pista. Esta rua é que eles chamam de curso do localizador e o capitão daquele avião estava dizendo, eu estou indo para o curso do localizador, eu estou indo para aquela rua. Vamos ao segundo trecho, quando é patente que o piloto perdeu a orientação. Ele deve ter perdido uma parte do painel, que ele estava em pane elétrica, além do combustível. Vamos ouvir. Señorita, Lima India 2933 está en falla total, eléctrica total y combustible. Está libre y operable lluvia sobre la estación Lima India 933, bomberos alertados. Vectores, señorita, vectores a la pista. Aqui vocês têm que prestar atenção num detalhe importantíssimo, que passa desapercebido. Vocês ouviram ele falar primeiro, eu quero ir para o localizador, eu quero ir para aquela rua. Agora vocês ouviram ele falar uma coisa diferente. Ele quer vetores. Vetores não são outra coisa do que orientação. Me diz como é que eu chego lá. Ele pede com desespero, senhorita, vetores à la pista. Ele está nesse momento, a gente ficou sabendo isso depois, um pouquinho fora do ideal daquela rua que ele queria pegar. E ele está preocupado agora nessa situação apenas em que alguém diga para ele, porque ele está perdido, como é que ele tem que fazer para chegar ali, para a pista. Mas será que a controladora entendeu? No terceiro trecho que destacamos, a situação é desesperadora, a controladora tem dificuldades, inclusive, em localizar a posição do avião, e o piloto tem dificuldades em determinar para onde ele tem que ir. Vamos conferir. La señal radar se perdió, no lo tengo, notifique rumbo ahora. Estamos
vamos con rumbo 360. Con rumbo, mire por la izquierda, 010, procedería al localizador del borde Río Negro, una milla adelante del Bora. Al momento usted se encuentra, correcto, le confirmo, por la izquierda con rumbo 350. Izquierda 350, señor Tijera. Sí, correcto, usted está a 0,1 milla del borde Río Negro. No lo tengo con la altitud, Lima May, India. 9.000 pies, señorita. Vectores. Aqui está o ponto crucial, o ponto da conspiração das circunstâncias contra o piloto e contra a controladora. Vocês já perceberam que ela conseguiu localizá-lo finalmente. E ela percebeu, ela viu no radar, provavelmente, que ele está um pouco à direita de onde ele deveria estar. O que ela diz para ele fazer? Ela diz para ele, e ele diz para ela, eu estou indo para o norte, 360. Ela diz, curve um pouco mais para a esquerda, 350. Gente, vocês já perceberam, este ângulo aqui entre o 360 e o 350 é muito maior do que na verdade. Nós fizemos isso, exageramos, para facilitar a compreensão de vocês. Ela fala para ele fazer uma curva à esquerda, para ele entrar naquela rua. Aqui. Vamos falar ainda do acidente em si. A controladora colombiana que estava na torre do aeroporto de Medellín na noite da tragédia, ela desabafou fortemente numa rede social. Ela disse que está recebendo ameaças de morte pela atuação dela, que segundo os especialistas no assunto, foi uma atuação rigorosamente técnica, uma atuação dentro dos regulamentos de tráfego aéreo. Mas vale a pena refazer os momentos finais do voo. Esses momentos finais sugerem que as circunstâncias acabaram conspirando contra o piloto do avião e contra a própria controladora. A gente começa então no momento em que o piloto diz que ele vai descer de qualquer jeito, pois está sem combustível. Vamos ouvir o diálogo. Capitán, usted tiene 210, necesito bajarlo de nivel, tendría que tirar por su derecha para iniciar su descenso. Negativo, señorita.